prazer receber todos aqui na sede do Sim de Lojas, no café da manhã de hoje, que é um assunto bem interessante para o comércio. Enfim, tecnologia sempre é importante, a gente está por dentro do que está acontecendo no mercado, né? E hoje nós temos então aqui uma palestrante aqui, um currículo invejável aqui, a professora Goethe. Quero agradecer a presença dos diretores do Sim de Lojas, toda a executiva aí, da secretária do Turismo, a Regina. Então vamos dar início aqui falando sobre a nossa palestrante. Professora Maria Goethe do Amaral. Currículo então, doutorada pelo Programa de Turismo e Hospitalidade da UFSC, mestre em Administração e Marketing Estratégico pela Universidade de Ciências Sociais e Empresariais de Buenos Aires, especialista em Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Gestão Universitária pela UFSC, graduada em Economia e Administração pela UFSC. Depois a gente vai ter o restante do currículo dela, então eu quero convidá-la a vir à frente aqui, professor. Prazer em recebê-lo. A palavra está em suas mãos. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui em Farroupilha, essa cidade que eu tenho um carinho muito grande. Nós temos um campus da UFSC aqui, encontrar algumas carinhas conhecidas, né? Eu não sou palestrante, eu sou professora. E a ideia é trocar algumas informações com vocês acerca de um tema bastante comentado, né? Sobretudo no pós-pandemia, né? O que vem acontecendo, o que está acontecendo no cenário econômico. Então a ideia eu trouxe até alguns números, alguns indicadores e falar um pouquinho das tendências, né? O que essas ferramentas elas podem auxiliar, sobretudo no segmento do comércio, que foi um segmento que mais foi impactado no período da pandemia, né? Obrigada, desejo a todos um bom café, né? E eu fico à disposição para perguntas também, uma fala, né? Eu gostaria de trocar com vocês. Então, deixa eu só colocar aqui. Então eu tô na UFSC já há 29 anos. Eu digo que eu tenho mais passado do que futuro, né? Que eu estou com a plaquinha nas costas, né? Mas a gente está aprendendo sempre. E a minha natureza é dar aula, ser professora, eu adoro ser professora. Eu me encontrei nessa profissão, é uma profissão que nos ensina todos os dias, que nos desafia todos os dias, né? Além de sou professora em tempo integral na UFSC e tenho a coordenação de 2 cursos de graduação e 2 cursos de lato sensu. Eu acho que a ideia é uma fala assim sobre quais são os cenários, né, que a gente está vislumbrando em relação às questões do segmento do comércio. Eu gosto muito dos dados que a Confederação Nacional do Comércio nos apresenta, né, as pesquisas, eles fazem pesquisas mensais, pesquisas semestrais, trazendo alguns indicadores. Se a gente observar alguns números, assim, a gente tem de repensar algumas coisas, né, repensar o cenário econômico brasileiro. Então, a estabilidade macroeconômica e a desigualdade social preocupam mais no Brasil do que no resto do mundo. Que teve principalmente os riscos cibernéticos, os relacionados à saúde da população. As ferramentas tecnológicas, elas são importantes, elas são necessárias, mas a gente tem que ter em conta que são ferramentas que vieram para auxiliar o processo operacional, tá? Então elas não vão substituir, elas estão auxiliando, e para isso a gente tem de fazer uso efetivo desses aplicativos, dessas ferramentas. Eu gostaria de fazer uma retrospectiva assim, para a gente entender os números de hoje, tá? O interesse pelo Brasil, ele diminuiu muito ao longo dos anos. O país recuou, pessoal.
o país recuou 7 posições no ranking desde 2013. E isso se reflete diretamente no ICF, que é o Índice de Consumo das Famílias, que a gente vai ver que está havendo um declínio gradual, tá? Ele vem ocorrendo já há algum tempo, e isso é uma análise que os economistas eles têm apresentado. Eu participei de uma palestra esses dias na FEComércio, em que o Marcelo Portugal, que é um dos economistas-chefes lá da URGS e que trabalha na assessoria econômica da FEComércio, ele estava nos dizendo que tem de se repensar qual é o caminho que o país vai tomar. É fato, né, que o país precisa de investimentos em infraestrutura, para que a gente possa crescer em índices maiores. Eu até estava comentando aqui agora há pouco, nosso crescimento tem se mantido na faixa de 1, 2% do PIB. É um crescimento muito baixo para o tamanho e para a estrutura física desse país, né? Quando nós poderíamos crescer índices em torno de 5, 6% ao ano em relação ao PIB. O Peru, por exemplo, que é um país que se descobriu com todas as mazelas, com todas as desigualdades, mas um país que se descobriu agora nos últimos 10 anos, um país que entendeu que ele tem de investir em serviços, em turismo, ele tem crescido com a média de 6, 7% ao ano, o Peru. Bom, então isso é um dado, fato, né? Essa redução de crescimento. O meu objetivo não é, eu não sou pessimista, mas assim, trazer números que nos façam pensar sobre como nós temos de seguir com a caminhada, quais são os dados e como é que a gente pode fazer uso dessas ferramentas para efetivar os resultados dos nossos negócios. Em tempos de inovação, é importante também que eu diria assim que a pandemia ela não mudou alguns cenários. Na realidade, ela nos fez repensar algumas coisas. E em março de 2020, quando foi deflagrada a pandemia, mais precisamente no dia 17 de março, né, que eu lembro muito bem dessa data, porque nós paramos uma semana com a aula para nos reestruturar e começamos a trabalhar na semana seguinte no formato online. E em seguida a Grendene contratou uma pesquisa. Eu gosto muito do trabalho da Grendene. A Grendene tem uma visão de mercado. Foi feita uma pesquisa em que eles queriam avaliar qual seria o comportamento dos consumidores no decorrer do processo pandêmico. Por quê? Porque uma empresa ela precisa pensar como ela vai lançar a coleção para a estação seguinte, para saber se vai haver mercado, se vai haver demanda, se ela vai vender lá na loja, lá no ponto final. E o resultado dessa pesquisa, eles disponibilizaram isso para a academia apresentar para os alunos, foi de que essa pesquisa ela foi publicada em abril de 2020. Então vejam que foi logo no período que foi, logo em seguida que foi declarada a pandemia. Os dados mostravam de que as famílias iriam consumir menos, mas iriam consumir melhor. Então isso vem se acentuando ao longo deste período. Ao final da pandemia, no início de 2022, foi feita uma nova pesquisa que se confirmou consumir menos, mas melhor. Então, esse é o indicador. Tá? Então, em tempos de inovação e disrupção, um dos desafios é saber ter novas, né? É saber usar as novas tecnologias digitais diante da complexidade financeira, operacional e comercial do Brasil. Ou seja, as ferramentas elas têm de nos auxiliar na operação do dia a dia. Por quê? Porque a partir desses aplicativos, desses softwares, nós temos condições de monitorar o comportamento do nosso consumidor. Um exemplo disso é o CRM, que o comércio ele tem de ter um CRM, ele tem de monitorar a sua carteira de clientes.
para avaliar quem compra, quando compra, periodicidade, montante. Essa ferramenta é básica, independente do porte da empresa, tu tem de ter um CRM, tu tem de ter um acompanhamento efetivo da compra do teu consumidor. Saber a periodicidade da compra é importante. Por que ele comprava frequentemente todo mês? Por que ele está deixando de comprar? Então tem de haver esse monitoramento. Então é para isso que as ferramentas têm que ser usadas. E um outro dado que nós levantamos também, que já se falava antes do período da pandemia, de que o comércio ele teria de diversificar as opções de compra de seus públicos. E uma das ferramentas que teria de ser utilizada é o e-commerce. Quem implementou o e-commerce no período da pandemia se saiu muito bem. Quem não implementou teve sérias dificuldades. Independente do tipo de produto, independente do teu público, do teu market share, tu tem de usar essas ferramentas. Por exemplo, o e-commerce, ele auxiliou muito, porque era um momento que tu não podia sair de casa, mas tu tinha de ter opção de compra. Então tu tem de ampliar essas opções de mercado ao mercado, para que o consumidor perceba que ele pode sim comprar, independente da situação ou do cenário que se apresenta. Eu lembro que antes do dinheiro de plástico, né, as pessoas diziam: mas não vamos usar o dinheiro de plástico, né? O dinheiro de plástico vai substituir o dinheiro de papel. E hoje as ferramentas eletrônicas estão substituindo o dinheiro de plástico, que é o cartão. Então, para quem quer continuar a crescer rumo ao varejo, ao franchise do futuro, é hora de deixar claro o propósito e co-criar uma maneira de gerar os resultados juntos. O que é a cocriação? A cocriação significa que eu tenho de fazer uso de elementos externos para me auxiliar no processo de venda. Eu tenho de fazer parcerias com fornecedores, com outros parceiros e até com concorrentes. E, sobretudo, com o meu público. Por isso que é fundamental que a gente conheça o nosso público-alvo. Quem é o meu público-alvo? Eu conheço quem é o comprador do meu produto, eu conheço quem é o comprador do meu serviço. Por isso que eu tenho de ter uma ferramenta de CRM. Porque a partir dessas informações eu consigo monitorar, como eu disse há pouco, esse comportamento. E eu conhecendo, porque o nosso consumidor ele pode ser um potencial divulgador do meu produto, ele pode ser um potencial divulgador do meu negócio e pode me ajudar no processo de venda. Então, a cocriação significa estabelecer laços, estabelecer parcerias, fazer projetos conjuntos, propostas conjuntas, tanto com concorrentes, negociar, criar laços. Já se falava em estabelecer relacionamentos lá no início de 2000, e isso vem se intensificando a partir do período da pandemia. Então é fundamental esse processo de cocriação, que é estabelecer parcerias a partir de elementos externos que ajudem a ampliar, a consolidar o meu negócio e a me manter no mercado. Ainda, foco nos stakeholders. O que significa stakeholders? O meu público de interesse. É importante a gente avaliar. Eu conheço de fato quem é o comprador do meu produto. Eu sei, eu acompanho se ele está satisfeito com o que eu estou colocando no mercado. Nós temos essa informação, nós conhecemos o nosso cliente. Nós temos aqui empreendedores do comércio, de serviços. Nós conhecemos o nosso stakeholder. Independente do porte da empresa, pessoal, pequeno, médio, grande porte, nós temos de ter conhecimento do nosso público-alvo. A gente ouve com frequência na sala de aula, em instituições, às vezes tem eventos lá na própria SIC, mas quem tem condições de conhecer o seu público-alvo são empresas de grande porte.
O Brasil, pessoal, no Brasil predominam empresas de médio e pequeno porte que vivem num cenário de concorrência perfeita, né, que a gente estuda lá na economia. O que significa a concorrência perfeita? É quando nós temos muitos fornecedores para alguns compradores. Por que eu digo alguns compradores? Porque o cenário hoje é um cenário diferente lá do início de 1900, em que a oferta era maior do que a demanda, em que tudo que era produzido era vendido, o consumidor não era importante, porque se o João não comprasse, o José comprava. Hoje não, nós vivemos um cenário em que a oferta ela é maior do que a demanda, então o consumidor tem opção de escolha. Eu tenho opção de escolha, eu tenho várias opções, eu tenho como pesquisar, como buscar informação. Então o consumidor ele passou a ser disputado. E aí a gente diz que o marketing surge como arte, como ciência. Na realidade eu tenho que pensar alternativas para me posicionar claramente no mercado, para que eu possa me diferenciar em relação ao meu concorrente. E diferenciar significa não cair na vala comum, não fazer mais do mesmo. Eu tenho de buscar uma diferenciação, e isso significa que eu tenho que rever qual é a minha posição de mercado. O que significa o posicionamento? Qual é o espaço que eu ocupo na mente do consumidor? Como é que ele me percebe? Então, todo mercado, toda empresa, ela tem de ter clareza de como ela quer se posicionar no mercado e deixar claro isso para o mercado. E essa informação ela faz através do uso das tecnologias, da sua linha de comunicação. Então, a empresa ela deve ser organizada por segmentos de clientes. Segmento de clientes, nós não podemos atender a tudo e a todos. Então, justamente no cenário em que a oferta é maior do que a demanda, eu tenho de pensar aonde eu sou bom, aonde eu me destaco e me especializar naquele segmento, naquele nicho. Porque quanto maior a concorrência, eu tenho que me destacar em alguma coisa. Então não adianta eu abrir um negócio que eu queira vender para todos os públicos, não. Eu tenho de buscar a minha diferenciação dentro daquilo que eu atuo, daquilo que eu sei fazer. E traduzir isso para o mercado. Por isso que a gente diz que eu tenho que trabalhar com foco em segmento de clientes. E outro dado importante, foco na retenção de clientes. Prometer pouco e oferecer muito. O que isso significa, pessoal? Vejam que quando a gente fala das novas tecnologias, elas são ferramentas, a gente vai abordar na sequência, mas nós temos de repensar a nossa operação, sobretudo como é a operação do nosso negócio. Aquela preocupação de prospecção de clientes, ela é importante, mas nós não podemos focar o nosso negócio na prospecção e esquecer a retenção. Então, os artigos hoje científicos que tratam, né, de como pensar o marketing, ou seja, ser mais estratégico no mercado, eles induzem para um trabalho no foco do cliente, na retenção do cliente, na retenção da carteira de clientes. Então, nós temos de trabalhar aquilo que nós temos em casa. E o CRM é uma ferramenta que auxilia esse processo, que aí eu consigo monitorar esse trabalho e acompanhar efetivamente a movimentação do cliente. Por isso que eu estou me tornando um pouco repetitiva em relação ao CRM, porque a gente tem observado que empresas de pequeno e médio porte não fazem o uso efetivo dessa ferramenta. Então, há uma demanda por alta qualidade e nós temos de dar uma resposta rápida. O mercado está buscando produtos e serviços mais personalizados e customizados. Demanda por alta qualidade não é eu que tenho que afirmar, eu, lojista, eu, dono do negócio. E vocês me perdoem aqui, mas é muito comum a gente ouvir na linha de comunicação assim, é muito frequente isso, né? E eu discuto isso muito em sala de aula com os alunos.
quando a gente ouve um spot de rádio, um anúncio de jornal, o meu produto é de excelente qualidade. Não é quem está anunciando que tem que dizer isso. Quem tem que dizer isso é o mercado. Eu não tenho de usar isso. É o mercado que vai dizer se o teu produto, o teu serviço é de qualidade. Tu tem de focar na diferenciação dos serviços que tu presta e dos produtos que tu vende. A resposta do mercado, se o teu produto é de qualidade ou não, vai ser feita a partir da venda, do retorno da métrica, né, ou da receita que tu receberes a partir das vendas que tu fizeres. Nós temos de dar uma resposta rápida. Eu gosto muito de usar um exemplo, quando a gente fala em resposta rápida ao mercado, né? Voltando àquela minha fala inicial, nós vivemos um cenário que a oferta é maior do que a demanda. Então nós temos de ser ágeis. A Alpargatas, né, quando passou por uma crise muito séria com a Havaiana, ali no final dos anos 80, e uma crise bastante grande, e eles perceberam que eles tinham de se reposicionar, porque era um produto, a Havaiana, a sandália Havaiana era um produto destinado às classes C, D e E, em que a gente usava a sandália do banheiro para tomar banho, para não escorregar no box, né? E a gente tinha vergonha de sair com a sandália Havaiana na rua. E ela era produzida nas cores solado branco, com as cores a tira azul, verde, amarelo e preto, se não me engano, é isso, né? E o que nesse meio tempo, vou citar de novo a Grendene, né, que eu tenho um carinho especial. A Grendene lançou o Rider, né, que era uma novidade. E o consumidor da Havaiana gostava da Havaiana, mas achava a Havaiana meio antiquada. Olha a palavra que eu estou usando, antiquada. Ele começou a virar o solado, né, azul e a tira azul. Então, não, eu também tenho uma sandália colorida para ficar parecido com o Rider, né? O que significava isso, pessoal? O consumidor estava mandando algum recado, né? Ele estava mandando algum recado. Eu gosto do produto, mas ele precisa se inovar. E aí a Havaiana, a Alpargata percebeu, ela tinha... Por isso que é importante, num cenário em que a demanda é menor do que a oferta, as empresas têm de ter uma visão de fora para dentro, e não uma visão de dentro para fora. A exemplo do que o Ford fez lá no início do século XX, né? Que ele achava que o mercado toda a vida iria consumir e ia comprar carro da cor preta. O Henry Ford ainda é uma referência na sala de aula em relação à produção. É uma referência pela qualidade do produto. Porém, qual foi a falha do Henry Ford? Por que a Ford perdeu a liderança de mercado? Porque ele teve uma visão de dentro para fora. Ele estava focando só no produto e não no mercado. Enquanto que o mercado estava se recuperando da Grande Depressão de 29, chegou a Chevrolet com carros de diferentes cores, diferentes modelos. E aí a Ford perdeu a liderança. Por quê? Porque não teve uma visão de mercado, não teve uma visão de fora para dentro. A Alpargata percebeu isso e reposicionou a Havaiana. Hoje a sandália Havaiana é uma referência internacional. É um dos produtos brasileiros mais conhecidos no mercado externo. E ela é utilizada por todos os públicos. Tem uma propaganda que retrata bem isso. Eu não sei se vocês vão lembrar, que tem um casal de jovens no aeroporto Charles de Gaulle em Paris, e eles querem locar um carro, mas eles não sabem falar francês. Aí a moça diz para o rapaz: vamos ver quem está usando a Havaiana. A gente pergunta porque é brasileiro. Aí eles encontram várias pessoas usando a Havaiana e nenhum é brasileiro. Que mensagem é essa? De que é um produto que está internacionalizado. Tá? Então, por isso que é fundamental que as empresas tenham uma visão de fora para dentro. E ter essa visão de fora para dentro significa se repensar, se reposicionar.
Eu não posso fazer mais do mesmo. Ah, mas sempre funcionou assim. Sempre deu certo assim. Hoje não está mais dando certo assim. Então, nós temos de dar uma resposta rápida. O que significa produtos e serviços mais personalizados e customizados? Por isso que é importante conhecer o público-alvo. Personalizado significa quando eu atendo a um grupo específico de consumidores, ou seja, consumidor feminino na faixa de idade de 20 a 50 anos, com uma renda de tanto. Eu estou segmentando, eu estou personalizando para atender um grupo específico. E qual é a tendência? É a customização. Nós falávamos lá no início do século, né, que o marketing pensava o 1 a 1, né, o one-to-one, né? Aí a gente passou por várias fases, fases de foco na venda, na equipe, e nós chegamos no século XXI, que o desafio é o capital humano, o capital intelectual. Nós voltamos ao one-to-one, ao 1 a 1. Nós temos de pensar produtos específicos para clientes específicos. Quando que nós imaginávamos de que uma fábrica de móveis que trabalhava em produção em escala iria customizar o produto? Hoje tu pode comprar de uma fábrica de móveis um produto customizado. Tu vai fazer a tua cozinha, a tua sala de jantar de acordo com o espaço que tu tem, com o teu poder de compra, vai escolher o puxador, enfim. Então isso é customização. Hoje tu compra um carro customizado, tu escolhe acessórios, tu escolhe cor. Então a tendência é a customização, o one-to-one, o 1 a 1. Volto de novo, por isso da importância de se conhecer o público-alvo. Quanto mais digital estamos, mais humanos precisamos ser. Este é um dado importante. Volto à minha fala inicial. As ferramentas, elas são essenciais, necessárias, é um caminho sem volta para auxiliar no processo operacional. Só nós não podemos esquecer das pessoas. O desafio do século XXI é o capital humano. É trabalhar em equipe, é engajar a equipe, porque a equipe interna é um potencial vendedor e divulgador do meu produto. Sobretudo no comércio. Muito importante, eu tenho de pensar a equipe. Então, lembrando que cada vez mais se discute essa questão do capital intelectual, do capital humano. Pensar, constituir, engajar equipes. Nunca houve tanta oportunidade de gerar receita no comércio. Muito. Aliando humanização e digitalização. Vocês já pararam para pensar? Muita oportunidade. Muita. O mercado está aí. Nós estamos presenciando dificuldades, indicadores baixos. Estamos. Mas o que nós estamos fazendo para mudar isso? Nós não podemos fazer mais do mesmo. Há 3 caminhos importantes no momento atual. Seguir o passo dos protagonistas, geração alfa e Z, né? A nossa, que vão representar 50% da humanidade até 2030 e impactar em 70% do consumo. O consumidor está mudando, pessoal. Essa geração nova, ela consome menos. Diferentemente da nossa geração, dos nossos pais, em que a gente trabalhava, preciso comprar uma casa, preciso comprar um carro, preciso me estabelecer. Eles querem viajar, querem passear, eles querem se atualizar. Isso é um trabalho também que se faz na universidade, a importância da educação continuada, né? Que tu tem hoje de pensar mais de uma formação, mais de uma graduação, e isso requer cada vez mais mão de obra qualificada. Então, olha que dado interessante, ó, que vão representar 50% da humanidade até 2030
e impactar em 70% o consumo, aproveitar as oportunidades do mundo híbrido e preparar-se para o Web 3.0 e para o metaverso. O que inclusive o censo nos mostrou agora? Tá? O que o censo nos mostrou? O Brasil está envelhecendo, tá? A população brasileira é o que mais ou menos se imaginava, que ela não iria crescer, e o censo comprovou isso. Nós estamos aí com 209 milhões, mais ou menos, de habitantes, então não houve crescimento. Vejam que o censo anterior foi feito em 2010, 10 anos depois, 11 anos, 12, que foi divulgado agora, 12 anos depois, a população brasileira não cresceu. Em algumas regiões houve uma redução da população. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos vários espaços do estado em que há uma redução drástica da população, e isso impacta no comércio, gente, muito. Nós temos regiões, sobretudo aquela região ali norte, nordeste do estado, nordeste não, perdão, nordeste é a nossa, noroeste do estado. Já em 2010, os dados indicavam que não havia tido crescimento da população, e isso se confirmou, se manteve agora nesse último censo. A população está envelhecendo, então nós temos de repensar produtos para esses públicos. As famílias estão buscando mais entretenimento. O turismo, ele deixou de ser sazonal, ele está deixando de ser sazonal, ou seja, o turismo vai ser incrementado nos períodos de férias escolares, né? Julho e nas férias de verão. Não. A partir do momento em que a população envelhece, o turismo vai acontecer todo ano. Então, os serviços vão gerar muitos postos de trabalho. O segmento de serviços vai gerar muito. Esses dados a gente identificava lá no início de 2000, de que um dos segmentos que mais iria gerar postos de trabalho seria o segmento de serviços, e a alternativa para a indústria e para o comércio é justamente implementar serviços no seu negócio, porque aí tu está gerando postos de trabalho e mantendo a tua receita. Então, o turismo deixou de ser sazonal em função desses dados, né, que se implementam, o envelhecimento da população, a própria, a terceira, eu não gosto de usar esse termo terceira idade, mas as populações mais idosas, elas vão estar mais preparadas financeiramente, né, para poder usufruir desse período de aposentadoria, porque se intensificou no Brasil a previdência privada, apesar de ainda atingir uma fatia bastante pequena da população, né, aumentou muito nesses 10 anos. Então é importante que se pense esses dados, esses indicadores em relação à questão da mudança de cenário. Tá? Vejam que nós estamos em 2023 e nós estamos falando em 2030, perdão, daqui 7 anos. É muito rápido, é muito rápido, é muito rápido, a mudança é muito rápida. Como é que estão os novos consumidores? Marido e mulher trabalham, as pessoas estão mais móveis, aliás, famílias com menos filhos, as pessoas estão mais móveis socialmente, geograficamente. O que significa esses mais móveis socialmente, geograficamente? Significa de que um casal de jovens hoje, recém-formado, aqui da região da Serra, ele recebe uma oportunidade para trabalhar no outro estado, ele se desloca. Nós estamos perdendo muito capital intelectual para o mercado internacional, muito jovem que sai da universidade e vai para o exterior, muitos. Nós temos países que estão absorvendo essa mão de obra, que são o Canadá, a Nova Zelândia. O Canadá é um país que está absorvendo muita mão de obra jovem, é um país que está investindo muito em gestão do conhecimento. Gestão do conhecimento, quais são os países que serão os mais avançados tecnologicamente nos próximos anos? Aqueles que investirem em gestão do conhecimento, pesquisa.
pesquisas, então nós temos aí o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a Índia, a China. Então, esses são cenários que se apresentam. Mais exigentes, população mais velha e novas classes sociais. Então, nós temos hoje a B+, a B, a C+, a C, a D+, a D, a E, que aquela família que mora lá na favela, ela também compra geladeira do crédito, ela compra eletrodoméstico, ela compra... ela tem uma... o que facilita ela adquirir esses produtos, essas famílias? O crédito. Porque o Brasil, nos últimos anos, ele não cresceu, aliás, ele não se desenvolveu, ele cresceu a partir das linhas de crédito, porque o brasileiro tem o hábito de comprar a crédito, ele não faz a conta de quanto ele está pagando de juros, mas sim se o valor da prestação é compatível com o seu poder de compra, com a sua renda. Então vejam que há uma inversão, né? E esse crescimento ele tem limite. Então o que acontece? Lá em 2008 houve um incentivo ao consumo, aí as famílias se endividam, aí o consumo recai para as pessoas poderem pagar suas contas, aí depois retomam de novo. Então o que a gente tem observado? Que houve uma retomada do consumo, esse consumo parou na pandemia e agora o índice de inadimplência ainda continua alto. Por quê? Porque isso acontece em função das linhas de crédito. Isso é crescimento e não desenvolvimento. E um país, ele se desenvolve se nós trabalharmos com desenvolvimento e crescimento de forma conjunta. Poupança é igual a investimentos. A gente aprende lá nas disciplinas de fundamentos de economia, né? Que isso é uma regra básica, né, para que uma economia fique estável. Tá? Mais exigentes. Por quê? Por que os novos consumidores estão mais exigentes? Porque nós temos mais informações, nós somos assediados diariamente com informações, nós não damos conta de poder ler todas as informações que nós recebemos, então a gente começa a selecionar. Então nós estamos formando consumidores seletivos e por isso que nós temos de ter um posicionamento claro no mercado para que a nossa informação seja seletiva lá na mente do público-alvo que a gente quer atingir. Tá? Pulei aqui. O planejamento dos negócios ele precisa levar em conta os hábitos das novas gerações. E isso impacta diretamente no comércio. A era digital, ela marca o fim do desperdício. As gerações mais jovens não consomem sem necessidade. E no âmbito da sustentabilidade, a regra é reutilizar. O que a gente tem percebido, por exemplo, na Europa? Vamos dizer assim, mas a Europa é um continente que envelheceu de fato, eles não têm mão de obra jovem. A Europa hoje, para ela se manter, ela precisa da mão do imigrante para trabalhar, para poder manter a população mais antiga, até em função de questões de previdência social. Tá? Na Europa, pessoal, nos grandes centros da moda, Milão, Paris, cada vez maior o número de brechós, cada vez maior o número de brechós, de customização de produtos de vestuário, inclusive algumas lojas como o Corte Inglês, que são famosas em Madrid, em Lisboa, eles têm um andar em que há uma troca de mercadorias, o cliente leva roupas que não utiliza, ele customiza, ele pode... então tem uma equipe para auxiliar
A customização da roupa, então vou fazer um bordado novo, fazer um recorte novo, fazer uma reforma. Nós temos isso já em Caxias, ali na Casa Maia Bosco. A Casa Maia Bosco já está implementando esse laboratório que eles estão chamando, né? De tomar um gole d'água que a garganta secou. Então, cada vez mais, por quê? Porque a regra é reutilizar. Eu tive a oportunidade de visitar o ano passado a Casa Cor no Rio. Foi fazer um trabalho lá pelo Conselho da Empresária da SIC e casualmente estava aberta a Casa Cor e a gente, o que me chamou a atenção? Na Casa Cor, a maioria dos móveis com material reutilizado. Praticamente material de meu tempo está limitado, meu Deus do céu. Jesus Cristo, o problema do professor é isso, né? Eu digo para os alunos que eu engato a primeira, quando eu vejo, né, tem que me alertar. Então, a regra é reutilizar. O posicionamento que você está falando, o posicionamento estratégico exige proporcionar uma grande experiência, seja pela diferenciação do produto, do preço, da marca, da conveniência, seja pela eficiência operacional, como a entrega mais rápida. Conecte-se com empatia e lidere com paixão. É preciso compaixão, ela vai além da empatia, da simpatia, que são emoções que sentimos pelo outro, né, ou com outra pessoa. Cada vez mais eu volto à questão do capital humano. É a vontade de fazer algo para ajudar alguém, colocar-se ao lado, tirar a pessoa daquela situação cada vez mais. A diversidade, um outro aspecto, tá? Ela possibilita diferentes perspectivas, podendo impulsionar a inovação, transformar mais rápido o negócio e aumentar a sua relevância. O que a gente vem observando? Que a heterogeneidade das equipes das empresas cria conexões com clientes de todas as origens e a valorização ajuda o líder na tomada de decisão. Equipes heterogêneas são mais criadoras e mais inovadoras. Equipes heterogêneas, de diferentes perfis, de diferentes formações. Então, está comprovado cientificamente que eu tenho que constituir equipes heterogêneas. Diferentes etnias, formações, enfim, gêneros, tá? Insights, provocações e caminhos de inovação e disrupção eu tenho de quebrar, eu tenho que pensar a parceria, né, com elementos externos, cultura, liderança, experiência de compra. Lembre-se que o consumidor ele tem de ter uma experiência positiva, porque hoje não se fala mais em fidelização. Fidelização é um termo que está em desuso. Qual é a palavra de ordem hoje no mercado? É marketing de relacionamento. Eu tenho de transformar uma relação transacional numa relação relacional. Ou seja, o que é a relação transacional? Eu vou na loja, compro uma mercadoria, isso é uma relação transacional, ou seja, eu paguei, eu recebi a mercadoria, ocorreu uma transação. Mas a relação relacional ela se estabelece a partir do momento em que o ponto de venda começa a estabelecer um vínculo com aquele comprador. Eu mantenho o contato. Não é ligar para o fulano e dizer assim, fulano, ficou satisfeito com aquilo. Não, não é esse tipo de fala. Estabelecer conexões é entrar em contatos habituais, fulano, tu está de aniversário, isso já é mais comum, mas assim, recebi uma peça que combina com o teu estilo, vem aqui ou eu mando entregar, sei lá, tu começa a estabelecer um relacionamento a partir desses insights. Então, a ordem é marketing de relacionamento, é manter o relacionamento o maior tempo possível, porque toda negociação, toda transação é uma troca, ela tem que ser boa para os dois lados. Então não existe cliente fiel, ele compra do meu estabelecimento, do meu ponto de venda, enquanto for interessante para ele, mas tem que ser interessante para os dois.
As novas tecnologias, elas não substituem os humanos, mas amplificam suas capacidades, e é verdade. Permite que tu seja mais efetivo e mais ágil na tomada de decisões. E os benefícios das novas tecnologias para o comércio: redução de custos, aumento da satisfação dos clientes, gestão de dados mais eficientes, CRM, potencial aumento das vendas, aumento dos modelos de negócios, pensar laboratórios de brechós, customização mais eficaz, relação direta com os consumidores, por isso da importância da segmentação, porque um dos pontos positivos da segmentação, de tu focar naquele mercado que tu quer atender, é que tu percebe mais rapidamente as oportunidades. Aí eu volto naquela fala inicial a respeito do Ford, né? Por ele ter um foco no produto e não enxergou que o mercado estava mudando. E é onde tu tem uma visão de fora para dentro, tu consegue estar mais próximo do teu objetivo-alvo. Um exemplo da influência da tecnologia no comércio se mostra quando tentamos lembrar que de uma loja virtual de muitos anos atrás. Como que a gente imaginava uma loja virtual, né? Mesmo que possa ser um desafio reviver essa lembrança, a certeza que temos é que se ela não tivesse sido atualizada, provavelmente não faz mais menos nem existiria, né? Ou está com os dias contados. Estar por dentro das tendências é imprescindível para que sua empresa sobreviva em um mercado tão concorrido como o comércio. Hábitos dos consumidores. Aqui rapidamente eu vou passar alguns dados. 99% acessa a internet diariamente. 93% utiliza o celular para acessar a internet. 74% já pesquisou preços online por meio do celular dentro dos PDVs. Mantenha os sites, o Instagram, as redes sociais da empresa atualizadíssimos. Não adianta ter lá uma rede social e não mantê-la atualizada. Tem empresas que contratam freelancers, contratam publicitários ou designers só para trabalhar a atualização das redes sociais. Hoje, os políticos, eles têm funcionários, assessores para atuar nas suas redes sociais diariamente. Imagine, né? Então, o comércio ele tem de ter uma pessoa para cuidar das redes sociais. Preferências. 87% desaprova, olha esse dado, dado da CNC, a comunicação entre as lojas físicas e os clientes durante o processo de compra. Ou seja, fulano comprou da tua loja, não comprou. Tem que cuidar com esse tipo de comentário. 85% acha ruim o atendimento dos funcionários. Isso é um dado que tem sido recorrente. Por isso a gente tem que trabalhar a equipe, o marketing interno, né? Engajar, constituir uma equipe engajada com o teu negócio. 85% acha que a disponibilidade de informações adicionais sobre os produtos é insuficiente. Então nós temos que destacar os benefícios do nosso negócio, os benefícios do nosso produto. Aqui o que o índice de consumo das famílias apresentou em julho de 2023, tá? Que 74,9% pontos em julho, variando 3,7% ante julho de 2023, quando comparado a julho de 2022. Houve uma queda de 2,1%. Eu trago um gráfico aqui desses dados. Tá? O resultado expressa uma considerável queda de patamar mensal em relação ao comércio, fonte da Confederação Nacional. Aqui, apesar dos... Eu não vou ler esse dado aqui, depois eu deixo esse material com vocês depois, tá? Encaminho para vocês. Aqui o dado da CNN, aqui que, apesar dos dados do mercado de trabalho gaúcho mostrarem resiliência, a percepção dos indivíduos indica uma variação sobre a disponibilidade de renda que pode refletir a limitação derivada do quadro de endividamento e inadimplência das famílias. Diante do espaço pequeno e inexistente no orçamento que segue, impondo dificuldades financeiras, ela se mantém limitada. Aqui, olha esse dado aqui da CNC, elaborado pela Assessoria Econômica da FEComércio no Rio Grande do Sul, o índice de intenção de consumo das famílias. Nós temos uma análise aqui, pessoal, de dezembro de 2010
Ó, dezembro de 2010 a junho de 2023. Observem aqui, ó. Esse é o comportamento. Está aqui. Pesquisa, dado. Não é a Maria Goretti que está inventando, isso é resultado de pesquisa. Aqui, ó, o índice de consumo está aqui. Isso é resultante de perda de competitividade que eu falei lá no início da minha fala. Tá? Isso é um dado real. As novas tecnologias, novos caminhos, avanço do e-commerce, ERPs, fazer uso então dessas ferramentas externas para auxiliar o teu trabalho, a importância da experiência do consumidor. Então vejo que são 3 ferramentas fundamentais. Aproximar-se do consumidor, que a experiência dele seja positiva, para isso eu tenho que acompanhar a minha carteira de clientes, cocriação, buscar parcerias com concorrentes, fornecedores, parceiros e o e-commerce. Aqui, a tecnologia no comércio, ela deve ser vista como uma importante aliada para atender as novas necessidades e comportamentos dos consumidores. 50, um dado que o latino-americano, pessoal, esse é um dado que nos diferencia dos norte-americanos. Apesar dessa busca incessante pelas ferramentas, que o brasileiro é um dos que mais acessa celular, etc., as redes sociais, há um número considerável de consultas pela internet, porém ainda prevalece a compra presencial, porque, dada a nossa característica, o latino-americano prefere o contato físico, prefere a venda pessoal. Por isso que nós temos que explorar bem mais o contato pessoal, a equipe, qualificar a equipe para implementar o marketing de relacionamento. 50,25% destacam que a pandemia resultou em compras online, mas que esse hábito não influenciará na volta ao varejo presencial quando for possível. Comprar menos, mas comprar melhor, mas ainda priorizar a compra física. 27,41% afirmam que estão fazendo o máximo de compras online e que pretendem seguir assim mesmo ao término desse período crítico. Olha aqui a diferença. 18,78% informam que estão comprando virtualmente, mas sem deixar de ir presencialmente a comércios que estão funcionando. 33,55% só estão comprando online. Vocês perceberam a diferença desses percentuais? Isso é um dado característico da América Latina. Então, o que eu deixaria aqui para vocês? Colha feedbacks, pare para analisar os resultados, estimule o engajamento, a mobilização interna da equipe, apresente para a equipe o propósito, os atributos da marca da empresa, importante. E aqui, o mundo de hoje, ele é de pessoas e empresas que fazem acontecer, daqueles que se comprometem, engajam com causas justas, os que têm vontade de aprender e de serem cada vez melhores. Muito obrigada. Desculpe se eu me alonguei. Aberta, estou à disposição para perguntas, então. A ideia é fazer um panorama assim, para vocês dos cenários e uma troca, né, que a gente tem acompanhado, que a gente tem estudado, que as pesquisas têm nos mostrado. Estou à disposição para perguntas. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Obrigado pela tua palestra. Como você enxerga aí essa nova geração de consumidores que está por vir? Como é que vai ser o poder aquisitivo deles? Você comentou ali que eles vão consumir somente o necessário, mas e o poder de compra deles, a parte financeira? Você tem uma ideia disso? Excelente a tua pergunta. E o que a gente tem observado? O que nós temos observado? Nós temos assim 2 públicos. Isso de certa forma preocupa um pouco a universidade também. Nós temos aquele público que vem das famílias de menor renda, que vai para os bancos escolares
em busca de uma qualificação para conseguir uma colocação melhor no mercado de trabalho, que a gente chama de uma população, uma formação mediana. Tá? A mão de obra mais qualificada ela tem ido embora. Tá? E tem um outro dado que a gente percebeu, que são aqueles jovens digitais, que eles entendem que não é necessária uma formação universitária, porque eles conhecem tudo de tecnologia, as empresas estão precisando de profissionais que conheçam todos os meandros das ferramentas de tecnologia. Então, esse público hoje está tendo um poder de compra alto. Tá? Porém, ele consome, a demanda dele se dá por viagens, boa comida, e ele compra quando necessário alguma roupa. Hoje o consumo, esse que vai para fora, então é um público que a gente que tem poder de compra maior, mas ele não consome aqui, e esse público que permanece, que a gente diz que tem uma formação mediana, ele tem um poder de compra menor, então ele compra normalmente nos varejos com foco em preço. Então nós estamos enxergando esses três públicos, né? Por isso que tem aumentado muito essas lojas de departamento, né? Com foco, que é o que a gente chama no marketing de estratégia, com foco em liderança em custo, né? Liderança em custo. Qual é a resposta que eu digo? O que mudaria isso? Investir em educação, que teria de ser a partir lá da formação básica, que não é. Nós temos de repensar a formação básica no país. Só que essa mudança ela desencadearia em um tempo de 20, 30 anos, que foi o que aconteceu na Coreia, né? Que o jovem coreano hoje ele consome muito mais que o jovem japonês, que é um dos mais consumidores do mundo, né? O jovem japonês, mas hoje o jovem coreano consome, porque está tendo poder de compra, porque tem uma renda, né? Que lhe permite o consumo de produtos de vestuário, etc. Então, esse é o cenário hoje que se apresenta no Brasil. À disposição. Não sei se ficou claro, pessoal. Sem mais perguntas, pessoal? Nós estamos no horário, hein, então. Ninguém mais? Então, professora Goretti, foi um prazer recebê-la. Uma palestra muito interessante. Tecnologia é uma coisa que daqui para frente, cada dia que passa, a gente vai ver mais. Nós estivemos há pouco tempo aí no congresso de Cindy Lojas. Tivemos a palestra do cientista na área de tecnologia e assim nos surpreendeu com o que está vindo aí e tão rápido, como você colocou, em questão de 7 anos aí, vocês vão ficar surpresos com as mudanças tecnológicas que o Brasil e o mundo vai sofrer. E isso vai ter que existir um reposicionamento, como a professora falou, de todos os empresários em todos os segmentos. Teremos profissões que vão desaparecer e teremos profissões que vão aparecer, né? Então, eu acho que esse assunto aqui é um assunto que vocês devem se atentar a isso no dia a dia, porque isso vai impactar todos os nossos negócios. Professor, foi um prazer ter recebido você. Fica o convite para uma próxima. O assunto é muito pertinente e teríamos aqui horas para ficar falando e escutando a senhora, porque o assunto é maravilhoso, né? Então, uma salva de palmas para a professora. Nós temos um mimozinho, professor. Tem história de farroupilha. O assunto é preocupante, vocês todos ficaram ali sentados, mudos. Deixou todo mundo assustado aí. Mas assim, eu tive com isso, o café continua posto. Eu gostaria de agradecer o carinho, agradecer a paciência dos senhores. O objetivo não é deixá-los preocupados em absoluto, mas eu acho que é um momento de reflexão, tá?
E quando a gente fala em inteligência artificial, o IA, nós temos, quando tu comentas que algumas, eu diria algumas profissões, algumas funções vão desaparecer, sobretudo no comércio, operador de caixa, essas operações, assim, elas tendem a desaparecer, porque nós vamos usar a tecnologia para fazer esse serviço. Então isso faz com que a gente tenha de repensar. De fato, algumas áreas estão em declínio, a gente inclusive tem percebido isso dentro da universidade, né, que é uma tendência, mas sobretudo no comércio, a operação do comércio ela tem que ser bastante, ela tem que fazer uso muito das ferramentas tecnológicas para redução de custos, e eu tenho de ocupar a energia e o tempo implementando as relações e repensando o meu negócio. Esse seria o recado. Obrigada pelo carinho, um abraço e bom dia a todos.